Bom dia a todos. Eu sou nerd, tenho o meu próprio iPad, o iPad da organização, o papel que vem junto. Peço para vocês compreenderem aqui. É da minha personalidade ter todas essas colas, mas a parte boa é que eu vou falar pouco e só fazer alguns questionamentos hoje, para que a gente possa ouvi-los, né? Então, antes de mais nada, meu nome é Lígia. Gostaria muitíssimo de agradecer, então, ao IBRAM pela oportunidade de nós estarmos todos aqui juntos para esse debate que é tão importante e também para esse ambiente de congregação, né, que é quase afetivo, de união do setor, que o IBRAM sabe fazer tão bem e que tem ficado cada vez melhor, né, pelo menos da minha vivência. Um ambiente de união que também nos alinha, né, em termos de setor, de produção, de país. Parabéns. Então, não só obrigada, pessoa do ministro Raul Jungmann, todos os diretores, responsáveis, funcionários. Hoje nós estamos aqui com todos os participantes, como vocês já foram apresentados aqui quando subiram. Fiquem à vontade para, eventualmente, ao começar as suas respostas, dizerem um pouco de si ou dos seus contextos. Fiquem muito à vontade, né? Nosso painel parte de um momento em que o mundo está quente, né? A mineração desempenha aqui no mundo esse papel estratégico, né, na economia global, influencia mercados, políticas, relações internacionais. E nesse momento, então, tão quente, né, em que a geopolítica e os recursos naturais, minerais e as produções se interlaçam com as relações econômicas e políticas, diversos atores se colocam num contexto de debate, querendo ou não, né? Esse contexto se dá principalmente porque, em especial, os países querem, nesse momento, perdão das obviedades, eu estou no meu papel de fazer um contexto prévio do nosso debate, garantir esse acesso seguro para os minerais estratégicos, né, críticos, essenciais, a diversos setores, desde a produção de bens de consumo até de defesa, em especial num contexto de transição energética justa e necessária, né? E os países passam a usar, então, as suas armas da forma mais ampla que a palavra pode conter, né? Algumas mais desejáveis, de desenvolvimento de políticas, então, de desenvolvimento tecnológico, industrial, algumas com a ideia de uma democratização de tecnologias, pensamentos colaborativos, de desenvolvimento global, de humano, prosperidade compartilhada, e algumas outras políticas, não digo que nem sempre desejáveis, mas no mínimo controversas, menos consensuais, de taxação muito em função da geração de guerras tarifárias, né? Não que a taxação não seja legítima como política, mas nesse contexto de guerra tarifária, né, tentativa de controle de tecnologia de produção para fins de controle de oferta, para fins de controle de preços, que em termos globais e desenvolvimento humano de produção, é controverso que isso seja desejável a todos, né? O Brasil se coloca aí no contexto mundial do debate e é despertado, por mais que a gente vá aqui ouvir sobre as falas de empresas que têm atuação global, tanto em termos de mercado global, quanto de atuação e produção global, é importante que a gente
diga que o Brasil é despertado nesse momento, então, para se posicionar, né? A semântica parece assim antagônica, mas não é, né? Estava aqui olhando um posicionamento de consolidação ofensiva, né? Posicionar aí o Brasil como uma liderança na produção, no processamento de minerais críticos, estratégicos e essenciais para todo esse nosso contexto geopolítico quente e atual, e um movimento também defensivo, de pensar, né, como fazer para ganhar escala, ganhar resiliência, se fortalecer diante de tanta incerteza, volatilidade, né? Num meio aí de guerra por acesso, por preços. O Brasil tem sim que se fortalecer para se posicionar. E tem tudo para isso, né? Para finalizar esse contexto e fazer as perguntas, que é o que a gente veio enfrentar e ouvir hoje. Nós temos aí abundância desses minerais, sabemos produzi-los, processá-los, temos a expectativa de processá-los em outros níveis, de qualidade, né? Uma jurisdição com um custo que nos torna competitivos em termos mundiais, uma legislação ambiental e trabalhista com instituições sólidas que as protegem, né? Isso é uma coisa muito importante. Obviamente, a gente rastreabilidade, direitos humanos, em sentido amplo, o Brasil tem uma legislação ampla, que está em consonância com todos os princípios internacionais, mas eu nunca deixo de fazer a menção específica. A nossa legislação trabalhista e ambiental, com os controles institucionais de Ministério Público, né, judiciais, com uma legislação muito sofisticada e exigente, nos torna especiais, né? A gente não pode dar de barato, como por vezes a gente dá da matriz energética limpa. Nós estamos ouvindo, né, agora. A gente às vezes dá um pouco de barato os números brasileiros, mas isso nos coloca na ponta, né? E, em última instância, essa tentativa de nos manter com uma neutralidade política, que não é uma neutralidade de ficar em cima de muro, é uma neutralidade política positiva, né? O Brasil tem essa história de diálogo, uma história de um posicionamento político externo pacífico, de troca, de olhar para os outros países, né? Então, nesse contexto, não nos deixar levar, né? Pela temperatura alta e pelas demandas que não são nossas, né? A nossa demanda é de participar como país, como player estratégico, né? Atores diversos, as empresas, uns dos mais relevantes. Vou começar a fazer, então, algumas perguntas sobre esses posicionamentos de vocês como grandes empresas e representantes dessas companhias fortes e sólidas, num começo um pouco mais geral, e depois a gente especifica, né? Começar pelo Daniel, pensando um pouquinho aqui no contexto de produção que a Alcoa se coloca. Cenário global, então, está orientado pelas exigências crescentes ambientais, sociais, de governança, né? Como é que a indústria do alumínio, empresas como a Alcoa, tem avançado nesse sentido, né? Que vai desde uma mineração de bauxita até um produto final, tem que conciliar prática sustentável, inovação tecnológica, desafio regulatório, político, colocação de mercado. Em termos gerais, como é que acontece esse samba? Levei geral as últimas consequências, mas por favor. Tá bem, não. Bom dia a todos.
Não, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma contextualização da empresa, né? A Alcoa é uma empresa centenária. Ela inventou a indústria do alumínio no final do século XIX e, desde então, vem entregando o seu legado. Aí a gente tem um legado histórico aí, porque antes do processo de transformação do alumínio como a gente conhece hoje, o alumínio era tido como um metal nobre, era um metal crítico, né, naquela época. E aqui no Brasil a gente opera há 60 anos, a Alcoa começou em Poços de Caldas, e sempre muito próxima das sociedades, da sociedade e das comunidades onde a gente atua, né? Um exemplo bastante relevante e simbólico, né, da nossa história e a interação que a gente tem com a sociedade de maneira geral e a influência que a gente pode ter como agente econômico em prol aí do progresso social e ambiental, né, é que no início dos anos 70, o parque, naquela época, né, a gente não falava nem sustentabilidade, a gente falava de ecologia, talvez, se muito, né? Então, o Parque Ecológico lá de Poços de Caldas, ele foi o estudo de caso para a construção do primeiro manual do Ministério de Meio Ambiente da época, né? Então, o IBAMA acabou adotando isso como um exemplo. E é um tremendo exemplo que a gente tem e já é um legado que a empresa deixa para a sociedade e para a comunidade, né? Em Poços de Caldas, a gente tem um nível de reciclagem bastante alto, de sucatas e alguns produtos, né? E lá a gente começou o nosso processo de descarbonização, eletrificando, por exemplo, parte do nosso processo, né, onde a gente está replicando agora para São Luís, na Alumar, que é uma instalação muito maior, né? Além disso, né, quando a gente olha outros aspectos da interação com a sociedade de maneira geral, a Alcoa nunca foi isolada, ela sempre foi integrada com as comunidades e com a sociedade. E um dos exemplos disso é que hoje, né, as mulheres representam 30% da nossa força de trabalho e 33% dos nossos postos de liderança. A Alcoa hoje é a empresa mais inclusiva e diversa da indústria pesada, né? Eu não tenho dúvida em dizer isso. E dessa forma a gente foi seguindo aí ao longo do tempo, né? A Alumar está fazendo 45 anos esse ano e o Instituto Alcoa, que é o nosso braço social, está fazendo 35 anos, né? Então a gente tem uma grande história nessa relação, na busca do equilíbrio do desenvolvimento econômico, a proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento social, né? A nossa operação mais recente aqui no Brasil é Juruti, que fica no Pará. E em Juruti, a gente tem bastante orgulho em dizer que a gente entrou em Juruti já formando uma organização e engajando a comunidade de tal maneira que a gente criou uma entidade chamada IJUS, que é o Instituto Juruti Sustentável. E hoje a gente tem muito orgulho de que essa instituição já anda de forma autônoma. A empresa não interfere mais em como serão utilizados os recursos que são aplicados ao IJUS na comunidade, né? Então, de maneira geral, a gente tem uma interação histórica bastante próxima das comunidades e tem construído isso de forma cada vez mais sólida, né? E o nosso objetivo é esse mesmo, né? É fazer negócios, mas de maneira com que a gente acabe, de uma certa forma, a gente falou muito de legado, né? Na palestra da Vale a gente fala bastante sobre legado, a gente fez uma mudança na nossa visão, sem alterar valores ou o nosso propósito, mas buscando incluir esse conceito de sempre deixar um legado para as gerações futuras, né? Então, a gente procura, de uma certa forma, estar buscando essa interação próxima e constante com a comunidade e com a sociedade de maneira geral. Que é muito importante, a base de tudo, né? Eu recebi aqui uma ordem que eu acho que a gente vai se colocando por temas e menos pelo espaço aqui do painel. E então, eu perguntar aqui ao Luciano, né? O alumínio tem seu próprio
vendaval e seus espaços de bonança, né, no cenário geopolítico aí tem sido impactado diretamente, né, a cadeia do alumínio como um todo. A gente queria ouvir de que forma que esses movimentos globais estão influenciando o setor de alumínio no Brasil e como que a CBA está se preparando para crescer e se tornar ainda mais competitiva e sustentável, né, no meio de todo esse contexto de transformação. Obrigado, Lígia. Bom dia a todos e todas. Assim como o Daniel, acho que só contextualizar o que é a CBA para depois entrar na resposta. Então, só para quem não conhece a CBA, nós somos um produtor de alumínio aqui no Brasil. A gente produz mais ou menos 500 mil toneladas. E o que é um diferencial da CBA é que a gente é todo integrado. Ou seja, a gente produz desde a bauxita, que é o mineral, a alumina, alumínio primário, alumínio transformado, reciclagem de alumínio. E a gente gera também 100% da energia que a gente tem através de fontes renováveis, né? Então, também nosso alumínio não só ele é competitivo em termos de custo, mas também de baixa emissão. Então, o alumínio verde, né, que a gente chama, e bastante competitivo no mercado. Mas para a tua pergunta, Lígia, acho que realmente o alumínio está diretamente impactado por tudo que está acontecendo. Então, não só a questão das tarifas, ela impactou as relações bilaterais entre países, mas especificamente, por exemplo, para o alumínio e para o aço, tem uma tarifa específica para o metal, tá certo? Então, no caso lá do alumínio, é 50% de tarifa. Como é que isso impactou o mercado? Aí a gente tem duas visões, né? Primeiro, um impacto direto, natural, para quem vende para os Estados Unidos. Você tem uma porta se fechando, né? Ou uma dificuldade maior da venda. No nosso caso, isso também aconteceu. No nosso caso, 3% mais ou menos das nossas vendas iam para os Estados Unidos. Então, essas vendas naturalmente foram impactadas. A gente conseguiu remanejar esses volumes indo mais para a Europa e para o Brasil também, ou seja, vendendo mais aqui no Brasil, América Latina e Europa. Então, o primeiro impacto é esse impacto direto. Segundo impacto, impacto indireto, e de duas formas, né? O indireto vem através dos concorrentes. Então, como poucos estão vendendo ou conseguindo vender para os Estados Unidos por conta das tarifas, você tem um aumento da competição nos mercados em que você atua. Isso acontece aqui no Brasil, isso acontece na Europa e nos outros mercados em que a gente atua. E o outro impacto indireto, e esse é mais recente, é que o alumínio está sendo taxado, mas a sucata de alumínio não tem tarifa. Então, tem uma procura muito maior pela sucata de alumínio. A procura maior por sucata de alumínio, por mais reciclagem, já era uma tendência natural acontecendo no setor. Isso a gente já vinha vendo isso acontecer de maneira bastante expressiva, ou seja, a grande maioria dos produtores mundiais buscando mais sucata de alumínio para aumentar o seu volume de produção e também reduzir a pegada de carbono. E isso foi intensificado com a questão das tarifas, né? Justamente pelo fato da sucata não ter a tarifa. E os Estados Unidos, que era um grande exportador de sucata para o mundo, virou um grande importador de sucata do mundo. Então, esse é o movimento atual e, claro, naturalmente o preço da sucata está mais alto por conta dessa dinâmica que eu acabei de comentar. Então, inserido em tudo isso, o que a gente visualiza como algo importante e fundamental, que vale para, vamos dizer, naturalmente para qualquer negócio de commodity, mas especialmente momentos como esse é bastante importante. O primeiro ponto é competitividade em custos. É você ter uma operação competitiva, uma operação que tenha os seus diferenciais competitivos e que você consiga navegar por esses ambientes voláteis como a gente está vivendo agora. Então, de novo, isso vale para qualquer negócio de commodity, mas acho que ele é bastante importante em momentos como esse. O segundo ponto que ele é também bastante importante é você ter um produto de qualidade. E aí, por qualidade, não é só a qualidade técnica, que também é muito importante, o relacionamento com o cliente, você conseguir ter essa fidelização dos seus consumidores com base na sua qualidade, ela garante que em momentos como esse você tenha a sua venda mais garantida por fato de você ter esse relacionamento e também o produto de qualidade. Mas um ponto bastante importante, tem até um exemplo prático que está acontecendo hoje, é a questão da pegada de carbono. Então, o fato de você ter um produto sustentável, um produto de baixa pegada de carbono, a gente fala muito disso, né? Você, hoje em dia, não tem um prêmio, você não consegue cobrar um valor adicional por isso. Por outro lado, existe uma preferência clara pelo produto de baixo carbono. Então, de certa maneira, você tem um benefício de um ganho de market share, um ganho de mercado pelo fato de você ter um produto de baixo carbono. E por que eu estou dizendo que, nesse momento, a gente está vivendo isso? Justamente pelo fato das tarifas terem impactado o balanço mundial de alumínio e o fluxo de metal entre países, aqueles que hoje em dia têm produto de mais alto carbono têm uma dificuldade maior de vender os produtos. Eles já não estão conseguindo vender para os Estados Unidos por uma questão das tarifas, mas quando vão para os outros mercados, é claro que nos outros mercados os consumidores vão preferir aquele produto de mais baixo carbono.
Então, é o que a gente está vendo hoje. Quer dizer, a gente, apesar de ter tido o impacto dessa mudança no fluxo de metal, como o nosso produto é um produto de baixo carbono e um produto de alta qualidade, a gente conseguiu ainda assim manter os nossos mercados, tá? ou manter as nossas vendas com uma certa, vamos dizer, de maneira bastante saudável. Ao passo que outros estão tendo que ou abrir mão de prêmio, né, ou de preço, ou de fato uma dificuldade de colocar esse volume. Então, eu diria que, para responder a tua pergunta, Lígia, é isso. Quer dizer, a maneira de você atuar é custo baixo, competitividade e qualidade do seu produto para você garantir que você tem esse mercado para atuar. Isso tudo é muito ilustrativo, né? O enfrentamento que o Brasil está conseguindo se colocar, né? Ainda que no caminho da premiumização, que a gente sempre almeja, certamente a preferência do mercado pelo produto sustentável, né? Isso nos coloca muito bem. E dentro aí desse contexto de enfrentamentos diversos, queria pedir ao Rubem, da Anglo-América, dentro aí de todos esses desafios do setor mineral e das adaptações, né, necessárias para isso, nós vemos um movimento, por vezes, de parcerias, fusões, aquisições, e nós vimos que a Anglo anunciou recentemente, então, a fusão com a Teck, né, que além de um movimento de portfólio, né, que vem sendo feito, a gente tem observado, é também uma mudança aí de posicionamento global, né? A gente queria compreender como que foi esse movimento, qual que é, então, a estratégia de adaptabilidade da empresa para enfrentar os desafios atuais do setor. Bom dia a todos, obrigado, Lígia. Sempre um prazer estar com os colegas aqui, né, Daniel, né, grande amigo, né, Luciano, né, o Rodrigo e o Eduardo da CBMM, grandes empresas. Sempre um prazer estar de volta ao Brasil, né, e poder compartilhar um pouco a visão da mineração. Eu vou me permitir, Lígia, sair um pouquinho no início da minha fala, da minha resposta à sua pergunta, porque eu não posso deixar de mencionar, né, um apaixonado que sou pela mineração, né, meus 37 anos de estrada, sobre segurança. Sabe? Isso eu acho que tem tudo a ver com o contexto geopolítico, com essa necessidade, né, de minerais críticos, de transição energética. Tudo foi falado ontem, tudo foi falado hoje cedo, mas a gente não pode esquecer das pessoas, sabe? Eu acho que a mineração passa por um momento, esse ano, não sei se todos sabem, e essa audiência é incrível, cada um na sua empresa, acho que tem um dever, e eu queria sensibilizá-los nesse sentido, porque cada um tem um dever de pensar em relação à segurança de uma forma diferente, como poder contribuir, né? Depois eu respondo a pergunta, mas eu acho que é super importante isso, porque nada vai existir, né, nada vai avançar na credibilidade da mineração se a gente não conseguir resolver esse problema de segurança. Não sei se todos sabem, mas esse ano tem sido um ano muito difícil para a mineração mundial, né, em relação à segurança. Tivemos um acidente muito sério na Indonésia, outras empresas, né, não vou citar nomes de empresa, mas assim, a indústria de mineração como um todo. Foram 7 vidas perdidas na mineração na Indonésia, foram 6 no Chile, foram 2 vidas no Peru, no Brasil tivemos alguns incidentes. Isso não é aceitável, né? A gente não pode pensar numa mineração do futuro, né, numa mineração de minerais críticos, né, numa transição energética, se a gente continua tendo esse tipo de acidente. Nós temos que nos unir, né? Eu acho que a Andréa Fuga falou um pouco mais cedo sobre coesão, e aí eu acho que o IBRAM tem um papel fundamental nisso, né? O ICMM, né, que é o Conselho Internacional de Mineração e Metais, em colaborar mais, em aprender mais como entidade e compartilhar mais esses aprendizados, porque a gente não pode aceitar que algum de nós, alguma vez, né, pode simplesmente não retornar para suas famílias. Então, acho que esse contexto de segurança, seja alumínio, seja cobre, seja nióbio, a gente tem que ser absolutamente indignado em aceitar. Muito se fala de melhoria, é o melhor resultado, mas se a gente perde uma vida,
isso não é aceitável de maneira nenhuma. Então, não existe melhoria se a gente ainda perde uma vida. Então, acho que isso é um ponto que tem a ver com o contexto geopolítico, o contexto da mineração atual, né, que a gente precisa colocar à frente de tudo, né, e de qualquer movimento estratégico, é a gente eliminar fatalidade nessa indústria. Respondendo a sua pergunta, eu acho que mineração, como já foi dito, é necessário, é essencial para a vida moderna. Os gregos falavam muito, né, na matéria e na existência, né, de 4 elementos, né, ar, terra, fogo e água. Né, da terra vem tudo, né, tudo que nasce, que cresce, né, os minerais e tudo que se produz, cria a existência humana. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental. E a gente vê a importância do mundo moderno, né, desde aquela época, essa jornada da mineração, promovendo, né, o que a gente tem hoje. Né, o nosso footprint, né, a nível global, a gente está falando de 0,3%. Né, se não fosse a mineração, as cidades seriam muito mais amplas, né, o footprint da cidade seria muito maior. Se não houvesse fertilizantes, a área arável seria muito maior, né, e o impacto no planeta seria muito maior. Então, nesse contexto, acho que as empresas têm que buscar ser mais competitivas, né, e cada vez mais difícil minerar, né, cada vez mais profundo, né, nas minas subterrâneas, os teores cada vez menores, seja de cobre, seja de alumínio, seja de minério de ferro, com contaminantes. Como é que a gente consegue promover uma mineração mais eficiente, com menos utilização de água, né, de energia, né, sem rejeito? E isso tem muito a ver com o que está acontecendo na Anglo. Né? A Anglo é uma mineradora a nível global, né? Começamos na África do Sul há mais de 100 anos, e temos operações no Brasil, Chile, Peru, Canadá, Austrália, Botsuana. Então, realmente tem uma abrangência global. Eu acho que a gente tem um papel importante de liderar, né, de estar na liderança desse movimento de construção, né, desse pacto com a sociedade. E esse movimento com a TEC diz muito em relação a isso. Né? A gente busca eficiência, busca robustez, né, financeira, evidentemente, capacidade de investimento, né, para que a gente possa construir, ajudar a construção de um futuro melhor. A Anglo, com a TEC, se torna uma das maiores mineradoras do mundo, com culturas muito semelhantes, com valores muito semelhantes. Isso é super importante, né, porque a gente quer ter essa harmonia, né, com todos os stakeholders, com a sociedade, nas comunidades onde operamos, e ser mais eficiente, né, buscar essa capacidade de investimento de uma forma responsável, visando uma mineração cada vez mais ética e sustentável. Esse movimento é um movimento que demanda muito trabalho, né, é um movimento, não é fácil, né, você conciliar os interesses, né, de todos os stakeholders, mas a gente acredita que o valor, a geração de valor, principalmente para as pessoas e para as comunidades, ela é muito positiva, e caminhamos forte para esse entendimento. Eu acho que a cooperação entre as empresas de mineração, não só a fusão, né, que estamos em processo com a TEC, mas a cooperação entre operações adjacentes faz muito sentido. A gente consegue otimizar os recursos naturais, né, seja plantas de dessalinização no Chile, né, seja evitar impactos nos glaciares no Chile, seja aqui no Brasil, né, a gente anunciou recentemente uma operação com a Vale. Então, o Minacio hoje é uma JV com a Vale. Então, a gente junta esforços, junta conhecimento para a gente extrair o melhor daquele recurso mineral, mas prover valor para aquela sociedade. Então, acho que esse é o grande objetivo da mineração do futuro, é a gente colaborar mais, a gente deixar um pouco os egos, né, do lado de fora, né, e a gente cuidar do planeta como se fosse, né, uma só unidade, todos juntos, buscando aquilo em prol do bem comum. Muito importante, inclusive, seu introito, eu acho que é isso aí. Os valores maiores, né, que, inclusive, levam com que algumas empresas se unam, né, principalmente por confluência de valores e depois pelas confluências diversas de mercado. Eu acho que, sem passar por essa confluência de valores e princípios
como os da vida, da proteção, do respeito às comunidades, não tem interesse mercadológico que una duas empresas, né? Então, é muito importante isso tudo que você mencionou. E como a gente está bem eclético, pedir então para o Rodrigo, da Aura, que conte um pouco desse contexto do ouro que vem, quebra recorde de preço, supera previsões, aí impulsiona tarifas, movimenta todas essas análises de risco, oportunidades, né, geopolíticas, dentro desse cenário nosso de tensões comerciais, volatilidade econômica. Como é que o ouro, então, vem, e aí me diga se não, e como, se consolidar como um ativo de refúgio, né? Ou qual que é o impacto disso para a mineração assim, nas Américas? Bom dia a todos. Bom dia, Lígia. Obrigado por estar aqui, quem está organizando os eventos, né? Rapidamente, a Aura é uma empresa perto dos gigantes aqui, uma empresa de médio porte, era pequena 6 anos atrás, tinha 2 operações, a gente tem uma operação no México de cobre, ouro em Honduras, ouro em Guatemala, ouro no Mato Grosso, ouro também no Tocantins, abrimos uma mina recente também no Rio Grande do Norte, temos projetos para desenvolver também no Mato Grosso e outro de cobre na região de Carajás. Muito bem, para aqueles que me conhecem, sabem que eu gosto de fazer um disclaimer quando me perguntam o preço de ouro, né? Se eu soubesse o preço de ouro, fecha as minas e vamos abrir um fundo de investimento, né? Porque dá um trabalho minerar e tem todos esses programas que a gente tem que respeitar e implementar. Mas, na minha posição, eu sou obrigado a acompanhar e participo de vários meios para entender o que muda, o que faz a dinâmica do ouro se apreciar ou depreciar. E eu acho que a gente está vendo hoje no mundo é algo sem precedentes. Para aqueles que não estão atentos, convido a entender e estudar mais, porque o preço do ouro é apenas reflexo de 2 variáveis muito importantes que estão ocorrendo simultaneamente no mundo, né? Se a gente acha que essas variáveis vão se voltar, a gente pode pensar que o ouro vai retrair. Pelo outro lado, se elas forem se acentuar, o ouro pode continuar se apreciando. Quais são essas 2 variáveis? Número 1, não a guerra em si da Ucrânia com a Rússia, mas as consequências que essa guerra gerou, porque o mundo inteiro ele bloqueou todos os recursos, investimentos russos que estavam feitos em dólar no mundo inteiro, inclusive a Suíça, que normalmente é neutra, bloqueou mais de 300 bilhões de dólares que a Rússia juntou ao longo de décadas como reserva. Hoje ela não pode acessar esse valor. Pelo contrário, os países já estão estudando usar parte desses recursos para financiar a Ucrânia em armamentos contra a própria Rússia. Então imagina a alegria do chinês ou de outros países que historicamente investem bastante em dólar, nas US Treasuries, né, nos títulos americanos, e que pode pensar que um dia, se não desviar um pouco o alinhamento geopolítico com os Estados Unidos, vai ter suas reservas confiscadas. E aí vai também vários outros países. Então, não é à toa que ao longo dos últimos, se acentuou bastante ao longo dos últimos 3, 4 anos, mas já vem ocorrendo há muito mais tempo, a China vendendo bastante títulos americanos e comprando ouro. A curiosidade, a China é o maior produtor de ouro do mundo e o maior importador de ouro do mundo, e isso vem acontecendo já nos últimos anos. Então, essa é a primeira variável em que o mundo está preocupado que, se não tiver um alinhamento geopolítico com os Estados Unidos, o que pode acontecer com as suas reservas em dólar. 2, a gente viu desde a crise de 2008, o mundo ele passou a gostar demais do déficit fiscal. Então, foi necessário para recuperar a economia lá em 2008, foi necessário para reimpulsionar a economia durante aí a pandemia, porém, houve aí um grande apreço, quase um vício, dos países em estar acelerando mais os gastos do que arrecadam. E independe de governo, é democrata, é republicano, é europeu, de direita, de esquerda, todos eles hoje gastam muito mais do que arrecadam. O endividamento dos Estados Unidos hoje está chegando a níveis maiores comparados ao PIB do que foi a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial.
Nós estamos falando que os Estados Unidos saiu de um endividamento de 30 trilhões de dólares já há poucos anos atrás, hoje já está batendo os 37, 38 trilhões de dólares e um déficit fiscal de 2 a 2,5 trilhões de dólares ao ano. Algumas pessoas estão começando a ficar preocupadas. Estão pensando, será que, né, essa dívida vai ser paga? Né? Como que eles vão conseguir pagar esse endividamento? Então, nós no Brasil sabemos muito bem o que acontece com esse, né, a falta de disciplina fiscal, emite-se moeda, vem inflação, desvaloriza a moeda. Então, o que está ocorrendo é o mundo percebendo que talvez o dólar não será predominante ao longo dos próximos décadas. Isso não vai acontecer de um momento para o outro, mas está progredindo e buscando outras alternativas. E aí, o ouro é uma alternativa aí de valor real. Então, eu acho que essas duas variáveis elas estão presentes. Não vemos nenhum, né, seja, vamos falar dos Estados Unidos, né, seja republicano, seja democrata, a equação não está sendo estudada e atendida. Né? Então, o déficit fiscal ele deve continuar presente até o momento que ele se torna insustentável. E a alternativa é investir em ouro. Como que isso interfere na América? Eu acho que a América tem, no Brasil ou nas Américas, tem o privilégio de ser... o Brasil é um país continental, tem bastante potencial, né, de mineração, tem bastante potencial para mina de ouro, cobre, ferro. Né? O Brasil ainda é muito, ainda que seja uma potência mineral, é muito pouco explorado, muito pouco investido, ainda tem um potencial enorme. Então, um preço maior, seja do ouro, seja do cobre, minério de ferro também está sustentando preços bem interessantes. Isso permite, né, que o Brasil possa investir mais, possa gerar mais emprego, possa gerar mais receitas e poder exportar. Aliás, fugindo um pouquinho, só para concluir, né, no fim, essa guerra tarifária também gera muitas oportunidades. Né? No fim, o que eu acompanho bastante o mercado norte-americano, o que os Estados Unidos vai querer, ele vai querer fazer onshore ou nearshore. Né? Ele quer decouple da Ásia, quer decouple da Austrália e quer garantir que ele consegue ter acesso aos seus minerais dentro dos Estados Unidos ou perto dos Estados Unidos. E, mais uma vez, aí o Brasil tem o privilégio de poder se posicionar também para atender não só um lado nem o outro, não só China nem só os Estados Unidos, mas o Brasil tem essa neutralidade que ele pode, se estiver consciente, atender os dois mercados. Oportunidade aí nossa para agarrar ou não. Creio que a gente está no caminho de nos, né, estamos nos demonstrando aí preparados para agarrá-la, né? Pedir para o Eduardo aí fazer dentro desse nossa entrada aí de contar um pouquinho da história de cada empresa e dentro dos seus contextos. Eu deixei até assim a CBMM no final, porque assim fale sobre, né, atravessar choque de demanda, ciclo econômico global, disputa geopolítica, né? Na minha terra fala assim, a CBMM come isso com farinha, né? Então, ao longo de 70 anos, né, de história, desses vários cenários de complexidade, como que a companhia, então, consegue superar, conta um pouquinho dessa história para nós e se manter crescendo, né? Que eu acho que assim continuar crescendo também aí muito importante e a CBMM está dando aí uma indicação importante de que é mais uma vez vencedora, né, Eduardo? Por favor. Obrigado, Lígia. Bom dia a todos. Bom dia aos panelistas que estão aqui comigo hoje. Gostaria de reforçar vários dos pontos super importantes que foram mencionados aqui. Antes de entrar no ponto da sua pergunta, Lígia, e agradecer ao IBRAM pela organização. A Expo IBRAM tem um papel fundamental para criar esse espaço de diálogo da mineração no Brasil e manter o Brasil como um país estratégico no desenvolvimento dos mercados de mineração e metais no mundo. Nós temos o privilégio da geologia nos permitir ter esse papel dentro da indústria global e é nosso papel aqui ter esse espaço de diálogo para dar continuidade ao desenvolvimento do nosso setor e desenvolvimento da economia brasileira, geração de empregos e manter o nosso papel e dar continuidade ao nosso papel nesses mercados globais, né?
Os pontos, o ponto do Rubens sobre segurança, eu acho que é extremamente fundamental e ponto crítico número 1 na agenda do setor global e um dever de todos nós de ter segurança como item prioritário e condição inegociável para qualquer operação em mineração e metais e a partir das melhores práticas disso, poder desenvolver mercados, poder pensar em crescimento. Temas como macroeconomia, geopolítica, que o Rodrigo comentou, fazem parte da realidade do nosso setor, e eu vou contar aqui um pouco da história da CBMM, como nós navegamos por tudo isso. E a questão de transição energética, descarbonização, os temas de ESG são fundamentais também para a gente garantir que a gente tenha um desenvolvimento de crescimento sustentável da mineração. O Gustavo Pimenta falou muito disso hoje cedo e destacou muito bem a importância dessa visão de longo prazo e crescimento sustentável, né? É um prazer falar sobre a CBMM, especialmente nessa semana. Você comentou 60 anos, Lígia, nós completamos 70 anos de existência no sábado passado, dia 25 de outubro, e é um motivo, claro, de orgulho para os colaboradores, para a comunidade de Araxá, para o estado de Minas Gerais, mas eu vejo como motivo de orgulho para os brasileiros, né? A CBMM é a líder global no mercado de nióbio, nós somos o maior produtor e comercializador de nióbio no mundo, e temos o privilégio de ser uma empresa com operação em Araxá, com toda a nossa estrutura industrial em Araxá ao longo desses 70 anos. É uma empresa de capital nacional, uma empresa brasileira com papel bastante proeminente no setor de nióbio. Então, acho que é um orgulho para todos nós brasileiros, um privilégio falar sobre a CBMM aqui. Alguns pontos que eu gostaria de destacar com relação aos desafios e como lidar com incertezas de questões geopolíticas, ciclos macroeconômicos que a gente vem enfrentando e inevitavelmente vamos enfrentar também daqui para frente. Um tema que sempre pautou a CBMM desde a sua existência, lá desde o início, na década de 50, foi o foco em inovação e desenvolvimento de tecnologia. Foi até interessante ouvir um ponto que o Gustavo comentou hoje mais cedo, sobre a descomotização das cadeias de mineração em metais. E eu fiquei pensando nisso, é exatamente o que a CBMM tem feito desde o início, porque foi realmente a forma de desenvolver o mercado de nióbio, de desenvolver as aplicações de nióbio, inicialmente na siderurgia, né, na indústria do aço, e identificar aplicações onde o nióbio pudesse agregar valor às cadeias subsequentes, né, seja a cadeia diretamente no aço, ou até as indústrias, como, por exemplo, de manufatura, indústria automotiva, construção civil, que utilizam aços que possam dar mais resistência, mais leveza, mais durabilidade, e o nióbio trouxe isso lá desde a década de 50. Então, esse empreendedorismo, essa visão de longo prazo, investimento em inovação e tecnologia, foram sempre os temas que pautaram a estratégia da CBMM e bastante do que permitiu navegar momentos de bastante turbulência. Tem um outro ponto que é muito importante, parte da pauta que estamos falando aqui hoje, que é a importância de desenvolvimento do relacionamento com todos os stakeholders da companhia, da nossa cadeia, empresas participantes do setor, seja de fornecedores, clientes, governos, a nossa comunidade em Araxá, os colaboradores. Esse diálogo e essa colaboração é fundamental para garantir novamente um crescimento sustentável e os desafios do mundo de hoje, né? Quando a gente pensa no Acordo de Paris, a meta de não ter uma elevação da temperatura acima de 1,5 graus é um desafio gigantesco. A COP está aqui na frente para a gente poder falar disso. E quando nós pensamos em cenários que grandes instituições falam sobre aquecimento global, o cenário de 1,5 graus é um cenário extremamente desafiador e cada vez mais difícil de atingir. Então, essa colaboração e diálogo dentro do setor é fundamental para a gente conseguir chegar lá. Sozinhos, os atores que atuam na nossa cadeia, no nosso mercado, ficam mais limitados para conseguirem entregar esse desafio que nós temos. E o último ponto, que é essa questão da descomotização, é o foco no cliente também.
Então, essa questão de inovação, desenvolvimento de tecnologia, nós desenvolvemos ao longo desses 70 anos um forte trabalho de parcerias com universidades no Brasil e no mundo, mas também com as cadeias que estão à frente do nióbio. Nós sempre produzimos todos os produtos da cadeia de nióbio, não vendemos minério, mas esse desenvolvimento tecnológico é fundamental para garantir que o que ainda não é descoberto sobre contribuições do nióbio para a tecnologia, para o desenvolvimento econômico e para o crescimento, a gente tenha continuidade no desenvolvimento dos mercados, né? Então, essa parceria com o cliente e o trabalho com nossos parceiros, universidades de desenvolvimento de tecnologia, é fundamental para a gente atingir esses resultados. É isso, Lígia. Que legal, que história bonita. Mas acho que assim, você mencionou o contexto de COP30 e nós estamos aqui juntos nesse pré-momento e também aderindo à proposta do IBRAM de posicionar o setor de forma transparente, aberta e principalmente corajosa para que nós tentemos, então, convocar a sociedade brasileira e o mundo no contexto de COP para enxergar, para ter uma visão de futuro sobre o que o setor é atualmente e o que pretende ser, não só em termos de papel quanto à produção mineral, mas sobre os comos, sobre como nós temos enfrentado aí a produção do setor, tanto extração, processamento e outras etapas de cadeia. E aí, nisso que eu pensei que, eventualmente, até o Daniel poderia mencionar, porque não é simples, né, Daniel, fazer assim, aliar uma produção e espaços de vulnerabilidade econômica, social, em conjunto com as pessoas, pensando no desenvolvimento do território, ao mesmo tempo assumindo compromissos ambientais, que eu sei que a Alcoa assumiu. Eu queria que você nos contasse um pouco, porque eu acho muito ilustrativo e exemplo de atuação e de compromissos. Obrigado, Lígia. Não, mas antes eu queria construir um pouco em cima da abertura do Rubem, quando ele falou de segurança, porque, infelizmente, a gente teve um acidente fatal na Alcoa esse ano. E, ao longo desse ano, a gente construiu muitas coisas, né? A gente entregou aí uma produção a maior de alumínio lá no nosso smelter, lá em São Luís, na Alumar, que fez com que o Brasil ficasse autossuficiente na produção de alumínio. A gente dobrou praticamente a produção em Juruti, de bauxita, fez um monte de coisas. Iniciamos um programa muito sólido de descarbonização, mas o ponto é que a gente nunca vai poder falar que esse ano foi um ano bom, porque a gente teve o falecimento aí de um jovem de 36 anos, mecânico, trabalhando no Alumar, e isso impactou fortemente a companhia, como tem que ser, né? Uma das coisas que eu queria aproveitar nesse momento, né, é fazer esse chamamento que o Rubem me juntar ao chamamento que o Rubem fez, de prestarmos mais atenção, como líderes do setor, na nossa liderança nas produções, porque não existe excelência operacional sem cultura de segurança. E a gente cada vez mais, né, e durante a investigação desse acidente, a gente foi confirmando esse aspecto. A gente falha como líderes em muitos aspectos quando a gente deixa de lado alguns princípios fundamentais. E um outro aspecto muito importante que chamou bastante atenção é a questão da educação. A educação não só das nossas lideranças, mas também das nossas equipes. A gente vive num país onde a gente tem um alto índice de analfabetismo funcional, né? Muitas vezes, nas nossas operações, no nosso dia a dia, a gente valoriza muito a experiência, e tem que valorizar, claro, é sempre bom, né, ter alguém experiente, alguém que sabe o que está fazendo, mas a gente tem que dar os fundamentos também para essas pessoas. E tem que investir na base, instrumentalizar essa experiência, e essa experiência que essas pessoas têm, de uma trajetória, às vezes, de longa data, aí, de maneira que eles tenham os fundamentos básicos para poder
executar e desempenhar as coisas de maneira cada vez mais segura. Então, a gente trabalhar a liderança e trabalhar a educação, acho que é fundamental para a gente, de alguma forma, buscar um outro nível de desempenho em segurança no trabalho. Infelizmente, o nosso país, ele ainda se coloca numa posição muito abaixo nesse aspecto, e é uma reflexão que eu queria trazer a todos aqui. Bom, falando um pouco sobre a parte da relação aí da atuação da empresa no contexto aí do desenvolvimento ambiental, né? A gente parte do princípio que segurança e meio ambiente, eles são pré-requisitos para iniciar qualquer atividade operacional, né? Ou atividade produtiva. Assim como muitos de vocês aqui na plateia, né? E no grupo aqui. Uma das coisas que a gente faz de maneira bastante intencional, porque a operação da lavra do alumínio, ela é uma operação que requer uma etapa de reabilitação, a gente coloca a reabilitação como parte integrante do nosso processo produtivo, né? Então, ela é parte do ciclo. E nós tomamos a decisão, alguns anos atrás, de reabilitar mais do que a área minerada. Então, hoje a gente faz uma relação de reabilitação por área minerada de 1,4 para 1. Ou seja, a gente reabilita 40% a mais daquilo que a gente está impactando. E a gente procura entregar essas áreas reabilitadas dentro do período de 1 ano e meio a 2 anos no máximo, e assim a gente não fica com um déficit no caso da reabilitação inicialmente. Também a gente está trabalhando em várias outras frentes aí, além da descarbonização, com a eletrificação de Juruti, eletrificação dos nossos boilers lá no processo de transformação da bauxita em alumina. E com isso também a gente abre outras frentes, né? A gente tem uma frente de reciclagem muito forte, né? Como eu mencionei inicialmente, e a Alcoa anunciou na semana passada, né, um reaproveitamento de rejeitos na Austrália para a produção de galho, que é um elemento crítico. Então, a gente também está procurando entrar no mercado dos metais e minerais críticos, tentando aumentar cada vez mais a recirculação e o reuso. Então, até aproveitar que você mencionou, a gente está falando aqui desse contexto de COP, mas perguntar para o Luciano, assim, a bauxita e o alumínio, em alguns contextos mundiais, elas estão nas listas de minerais críticos para a transição energética, que é boa parte do debate de COP. Na nossa listagem não é exatamente assim, mas eu sei que esse debate tem evoluído e que existe uma liderança aí da CBA para principalmente informar muito para que o debate possa evoluir. Então, eu acho que antes mesmo de ouvir um pouco sobre as ações né, de sustentabilidade social e ambiental da CBA, queria te ouvir um pouco como que o Brasil, por exemplo, deveria... o que o Brasil deveria levar em consideração para ter, eventualmente, a bauxita e alumínio dentro desse contexto de listagem, se isso seria importante para o posicionamento também brasileiro, dentro do alinhamento do que é crítico, do que é essencial, do que é estratégico para o mundo, né? Se eventualmente a gente desalinha, eventualmente a gente está partindo de fundamentos e pressupostos distintos, o que não é bom, né? Então, queria te ouvir, por mais que seja sensível esse tema, sobre isso, por favor. Claro, não, prazer. Bom, primeiro, só para relembrar, o alumínio ele é um material que, em muitos países, ele está considerado como material crítico, mas, mais do que isso, ele é um material fundamental na transição energética, para o futuro na transição energética. E por quê? Pelas várias aplicações que você tem do alumínio, né, pela propriedade que você tem, mas o alumínio ele é muito utilizado, por exemplo, no mercado de transportes, principalmente para reduzir o peso dos veículos, né? Ônibus e caminhões já usam muito alumínio hoje, mas os veículos leves ainda não, e os veículos elétricos e híbridos, eles levam mais ou menos 40% mais alumínio do que os veículos a combustão interna. Painéis solares, por exemplo, toda a estrutura, toda a base do painel solar ela é feita de alumínio, aquilo que tem que resistir ao tempo, né? Tem que resistir a 30, 60 anos ali o painel solar.
Energia, então, todas as linhas de transmissão de energia no mundo inteiro são feitas de alumínio. E por quê? Porque o alumínio ele talvez conduza energia pior do que o cobre é muito melhor do que o alumínio, mas o cobre é 3 vezes mais pesado. Então o cobre ele tem as suas aplicações mais nobres nos equipamentos eletrônicos, né, e para fios e cabos mais finos, e o alumínio para aplicações maiores, né, para infraestrutura. Enfim, só alguns exemplos de que se a gente pensa num mundo no futuro mais eletrificado, com mais veículos elétricos, com mais aplicações que demandam metais como alumínio, o alumínio entra como crítico nessa equação. Então, esse é um primeiro ponto. Mas, quando a gente olha para dentro do Brasil, o Brasil é um país rico em bauxita. A bauxita é um mineral abundante, mas o Brasil está entre as maiores reservas de bauxita no mundo. Basicamente, Brasil, Austrália e Guiné, hoje em dia, os 3 principais produtores de bauxita. A gente tem várias refinarias de alumina no Brasil, produzindo já alumina aqui, e nós exportamos muita alumina daqui do Brasil. E a gente tem também a produção de alumínio. Só que se a gente olha o potencial que o país tem para o futuro, hoje ele não é explorado. Então, vou dar alguns exemplos de países que colocaram o alumínio como um metal estratégico. China fez isso há mais de 20 anos atrás. Então, nos planos quinquenais da China, o alumínio explicitamente sempre foi colocado lá como metal estratégico. E a China saiu de 5%, 6% da produção mundial há 20 anos atrás para 60% da produção mundial hoje. Teve um crescimento grande da produção de alumínio na China por uma decisão deles lá de que este é um metal estratégico, eu quero fazer parte da produção desse metal e eu quero crescer nesse mercado. Então, fizeram isso. Os países do Oriente Médio também colocaram o alumínio como metal estratégico. No caso deles foi um pouco diferente, foi muito mais para que eles entenderam que era um metal importante para a transição do petróleo, ou seja, para eles se diversificarem a economia, que era muito dependente do petróleo. O alumínio veio como um metal importante pelo fato de consumir muita energia elétrica. Você pode gerar energia nas termoelétricas a gás que eles têm lá para fazer alumínio. E, além disso, naquele contexto de hoje, vários países têm colocado alumínio junto com níquel, nióbio e outros metais como material crítico na transição energética por essas propriedades que eu acabei de comentar. Então, voltando para a pergunta, o que eu acho que é interessante para o Brasil temos a reserva de bauxita entre as maiores do mundo. A gente produz alumínio e a gente tem um potencial para produzir muito mais alumínio do que nós produzimos. Eu não falei da energia também, que é um ponto bastante importante. Alumínio, basicamente, muita gente brinca, né, que o alumínio é energia em estado sólido, porque, de fato, é extremamente intensivo em energia. E, hoje em dia, a grande maioria do alumínio no mundo é produzido com energia que vem de termoelétricas a carvão. Carvão e gás, mas principalmente carvão, que tem uma emissão muito alta, né? Então, grande parte das emissões da indústria do alumínio vem da geração de energia, não necessariamente da produção de alumínio. A produção de alumínio é relativamente estável e relativamente baixa, mas a grande emissão vem da geração de energia. Quando a gente olha para o Brasil já tem uma matriz energética 100% renovável, ou amplamente renovável. Não é 100%, mas ela é amplamente renovável. A gente tem novos projetos de energia solar e eólica entrando hoje e no futuro daqui para frente, que muita gente não sabe, mas existe uma sinergia bem interessante entre as 3 aqui no Brasil, que é só o Brasil que tem isso, que você tem as hidroelétricas geram muito no período chuvoso aqui no Brasil, que é normalmente o primeiro trimestre do ano, né? As eólicas geram muito mais no segundo semestre, que é onde venta mais aqui no Nordeste, normalmente mais à noite, e as solares normalmente geram mais de dia. Então, se você tem um portfólio de energia que tem as 3, você tem uma sinergia entre as 3 fontes que é muito importante. Outros países estão desenvolvendo muita energia renovável também, bastante competitiva, porém não tem esse fator da sinergia entre as várias fontes. E aí acaba que é uma fonte intermitente, né, a fonte renovável, que você tem que colocar uma capacidade muito maior do que você tem para consumo. Então, no final das contas, tudo isso para dizer que o Brasil, tendo a bauxita abundante, produção de alumina e energia renovável amplamente disponível hoje e no futuro, não tem por que o Brasil não ser um dos maiores produtores de alumínio no mundo. Então, acho que se a gente pensar no Brasil, hoje a gente tem uma indústria bem desenvolvida de alumínio no país, como o Daniel colocou, a Alcoa está aqui há várias décadas, a CBA fez 70 anos esse ano, assim como a CBMM, então estamos aqui há 7 décadas, mas a produção de alumínio no Brasil ela ainda é menor do que deveria ser, por esses fatores que eu acabei de comentar. Eu diria que hoje no Brasil não tem lugar melhor no mundo para se produzir alumínio do que aqui no Brasil, quer dizer, por esses fatores que eu acabei de comentar. Então, aqui, colocar o alumínio ou a bauxita como metal crítico é importante por isso.
não só porque muitos dos nossos concorrentes ou de outros países já fizeram isso no passado, e isso se reverteu em muito investimento e muito crescimento para aquela indústria, mas também porque, se a gente olha para frente, o alumínio tem um papel fundamental, junto com outros metais, é claro, mas tem um papel fundamental na transição energética. O Brasil pode ser mais protagonista nessa fase de transição e na produção de metais para essa transição energética. Obrigada, Luciano. Pedir, então, por favor, para o Rubem, se você também não faria essa análise de como conciliar, eu sei que é conciliável e que andam juntos, mas, por vezes, não sei se são fatores ideológicos ou de um discurso mal construído ou de um discurso mal intencionado, fica a ideia de que interesses econômicos e exigências ambientais, sociais, princípios éticos de atuação, de responsabilidade social e empresarial como um todo, da função social da empresa como um todo, são de alguma forma opostos antagônicos, né? Da sua fala anterior e de outros momentos que eu já lhe ouvi falar, eu sei que você sabe e vive que não são, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre esse cenário polarizado, não só ouvir, mas também te perguntar como é que a gente comunica isso para o mundo nesse momento de pré-COP. Olha, Lígia, eu acho que, primeiro que a gente, como indústria, a gente às vezes comunica mal, né? A gente às vezes faz muita propaganda, mas não comunica. Então a gente precisa corrigir essa ótica de como a mineração cria valor para a sociedade, né? A gente às vezes tem muito, né, propaganda no jornal, televisão, mas na prática ali, né, a percepção da sociedade é diferente. Então, como é que a gente muda essa história? Como é que a gente conta essa história de uma maneira diferente? E a gente precisa desmistificar um pouco essa história do ESG, né, que é o modismo. Então, todo mundo, em algum momento, resolveu investir nisso, e aí, de repente, alguém fala alguma coisa e não é mais aquela prioridade, assim como diversidade e inclusão, né? Às vezes alguém fala alguma coisa e todo mundo já desiste, acha que não. Quer dizer, a gente tem que entender que mineração, assim como outros setores, mas a mineração especificamente, a gente cria valor para a sociedade, né? A gente já falou isso aqui, né? O planeta precisa de mineração. Sem a mineração, esse planeta não vai para frente, né? Por causa do impacto das mudanças climáticas, né? Da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente precisa entender isso. E o ESG, na verdade, ele tem que fazer parte, né? Não é um programa. E eu sempre faço um paralelo entre ESG e diversidade e inclusão. Muita gente tem aquele programa, e aí coloca no LinkedIn várias metas, várias posts bonitos, mas na prática você não exerce aquilo, né? Walk the talk, né? A gente não faz isso. Então, a gente precisa entender que isso faz parte da estratégia do negócio. Nós, como engenheiros, né, acho que a maioria aqui é engenheiro, né, talvez, muitos engenheiros na plateia, a gente quer sempre ter o melhor projeto, né, a melhor engenharia, né, mas a gente vive num mundo que isso não é verdade mais. A gente precisa adaptar para a necessidade da sociedade. Mas eu estava no Canadá, acho que há uns 2 anos, e eu vi o First Nations, né, um dos chiefs, né, um dos chefes lá das tribos, falando que é incrível como que não existe essa sensibilidade em relação à criação de valor para a sociedade. Né, que as empresas falam muito, né, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, a minha empresa é assim, a minha empresa é assado, mas a gente estava lá no PDAC, né, que é um seminário semelhante a esse, né, e ele falando, quer dizer, né, um dos CEOs dessa empresa, né, comentando, né, que a empresa dele é isso, é aquilo, mas em momento nenhum ele reconheceu que ele estava ali na terra do First Nation, que é a origem do Canadá, né? E o embaixador comentou aqui, né, essa relação tão positiva, né, do Canadá com a mineração, e é mesmo, né? São muito rigorosos. A gente está vendo agora nesse processo aí da fusão com a TEC o quão rigorosos eles são. Mas a gente tem que reconhecer isso, que a gente está no território, né, do First Nations, a gente está no território nacional, né, aqui na Bahia, em Minas Gerais, Pará, e a gente precisa reconhecer isso, e às vezes os nossos valores são diferentes dos valores dessas comunidades. Então a gente precisa primeiro escutar um pouco mais. Então o ESG faz parte da estratégia do negócio, né? Não é um programa, não é uma coisa adicional.
Diversidade e inclusão também é um olhar diferente, uma perspectiva diferente, né, que a mulher. E não é só gênero, não é toda a abrangência da diversidade. E às vezes também a gente olha muito para o número, para a cota, e a gente não cuida de quem está lá do subsolo, né? Na África do Sul, as mulheres serem estupradas. Quer dizer, como é que a gente muda, quebra essa situação e cria valor de uma forma diferente? Os governos, a gente precisa estar mais em diálogo com eles, né? É claro que tem vários interesses, né? Quando você desenvolve um projeto de mineração, nós estamos falando de um ciclo de no mínimo 15, 17 anos. Acabou aquela história de um projeto que sai da exploração e em 5, 6 anos está produzindo, esquece, né? Em função de todo o cenário da mineração. São 17 anos no mínimo, né? Se não for mais. Né? Infraestrutura, não existe mineração no circuito Elizabeth Arden, né? Londres, Paris, Milão e Nova York. São negócios remotos, né? Então a gente precisa investir em infraestrutura, são comunidades que precisam de apoio, que precisam existir depois da mineração, porque um dia vai acabar a mineração, né? O recurso não é infinito. Então, como é que a sociedade, nós líderes e a mineração precisa ter esse espectro, né, de criação de valor no longo prazo, lidando, né, navegando através desses ciclos políticos, né? A nossa operação no Peru, aquela velha que é uma mina digital, autônoma, né, qualquer geração Z ou qualquer geração dessas aí fica encantado porque tem muito computador, digital twins, tudo que a gente tem de bonito está lá. Mas o mais importante é que no início a gente teve uma conversa com a sociedade. Falei, o que vocês querem aqui, né, para participar desse empreendimento, né, de valor? Eles falaram, o rio aqui ele é contaminado com vários metais que a gente não consegue utilizar e contamina a água. Então a gente fez um desvio do rio, né, antes de começar o projeto, né? Então esse tipo de conversa, né, diálogo, né, de mesa de diálogo é que a gente tem que trazer. O Peru teve 7 presidentes em 9 anos. Faz a conta, 7 presidentes em 9 anos. Né? E está lá, está produzindo, né, e a gente tem, né, um diálogo, né, sempre tem uma conversa, sempre tem, né, o diálogo tem que ser constante, mas a gente está lá, está produzindo. Né? Então, a estabilidade política é importante, mas a gente precisa aprender a navegar e aprender a entender os valores também, com muita integridade, com muita ética. No Chile, a gente implantou uma planta de dessalinização, mas a gente fez um swap, né, uma troca com água industrial, que é descartada no mar, né, e a gente usa a água industrial para a produção. Na África do Sul, a gente tem lá um centro, né, para PCDs que é incrível. Né? A gente trazendo esse benefício para a sociedade e quando você coloca isso tudo, né, na atratividade do empreendimento, você cria valor. É de longo prazo, os ciclos são longos, não adianta querer um payback de 2, 3 anos. Mineração é longo prazo. O governo precisa entender isso, a sociedade precisa entender isso, acionista precisa entender isso, líderes precisam entender isso. Né? Se a gente consegue, né, coordenar e conciliar esses interesses, né, a gente consegue uma mineração muito mais ética e sustentável no longo prazo. Obrigada. É isso. Eu ouço essas histórias de construção e eu, pessoalmente, fico uma satisfação pessoal, assim, com uma sensação de aprendizado muito grande. Eu sou vice-presidente de Relações Institucionais da Sigma, Lithium, que é uma empresa jovem, né? É bom sentir a jovenzinha da conversa uma vez na vida. Tem o ônus, né, de ser jovem, da construção recente, de ser entrante num mercado que precisou ser construído, mas tem o bônus também, né? A gente consegue se construir em cima de bases que pareciam que estavam dadas, mas não, né? Foram construídas. Né? Então, a gente, na verdade, tem que ser muito grata a essa história dessas companhias e dessas pessoas que a gente está aqui, né, falando de décadas de aprendizado, e às vezes as duras penas, né? E nesse momento, então, as jovens podem começar em novas bases e
como até o Luciano disse, quem não quiser eventualmente jogar o jogo que está sendo jogado nesse tipo de produção, possivelmente vai ficar fora né, do jogo do mercado, principalmente de um mercado ético, né? Então, e aproveitar até e perguntar para o Rodrigo, na verdade, também estou recebendo aqui questões, lidando com as minhas, com todas as mil questionamentos que eu trouxe na mente, tentando arrumar a cabeça aqui. E eu vi que a Aura tem uma gestão descentralizada por diversos motivos, e um deles era dar autonomia para cada mina decidir e ajustar os parâmetros à realidade local. Então, tudo bem, pode fazer a conversa, né, de engenheiro e de diversos ganhos da descentralização, mas o que mais, em termos de ajustar, adequação à realidade, a Aura ganha com essa gestão descentralizada? Obrigado pela pergunta, Lígia. Um dos assuntos que eu mais gosto de falar é sobre a parte aí descentralizada. Mas antes de eu pular nisso, eu sou novo no setor, né? Me julgo novo, mas já estou 9 anos, né? Mas eu venho com uma visão de fora. E compartilhar com vocês assim, que quando eu entrei no setor de mineração, eu vi um setor espetacular, um setor altamente ético, um setor que cuida das pessoas, um setor que tem um entendimento sobre o impacto na comunidade, que está atento também à natureza. Se você olhar, a mineração já está fazendo ESG faz décadas, né? E agora todas as outras empresas estão um pouco mais atentas, mas a mineração é precursora nisso. Infelizmente, tem alguns casos de acidente que acabam amplificando demais uma imagem negativa, mas é um setor que eu vejo que está na frente de muitos outros na parte aí de ESG. E eu concordo com o Rubem, nós comunicamos mal. Né? A gente precisa aprender a comunicar melhor, porque é um setor que está brilhando no que pode fazer para as comunidades, para o meio ambiente e também para as próprias pessoas. Né? Aí, na parte de cultura de gestão, incluindo esse entendimento, né, a gente acredita que o ser humano tem uma capacidade ilimitada de criar, de inovar e de se desenvolver. Né? E aí o questionamento é como que a gente proporciona uma cultura organizacional que a gente possa levar, né, tirar de cada um o máximo talento. Quando a gente coloca na caixinha, a pessoa vai trabalhar bem, mas vai trabalhar dentro daquela caixinha. Quando você expande e mostra que você espera mais deles do que apenas só aquilo que ele está programado para fazer, ela vai criar, né, vai trazer novas ideias. Claro que você tem que trazer isso com uma cultura de gestão ética muito alta. Né? Então, um grande trabalho que a gente fez, e eu vou terminar com um exemplo muito legal que aconteceu, que foi recentemente, inclusive, o pessoal da Brasil Mineral está aí, né, reconheceu como um projeto de ESG no Brasil, mas a gente, né, já há 6 anos, começou a colocar, olha, pessoal, vocês vão ter que tomar mais decisões, a gente acredita mais na sua capacidade de decisões. Agora, vocês vão ter que entender que toda decisão que vocês estão tomando vai ter um impacto sobre os seus colaboradores, sobre os nossos colaboradores, vai ter um impacto na natureza, vai ter um impacto aí também nas comunidades. Todos têm que entender que essas decisões vão gerar esses impactos e que vocês têm que reduzir ou atenuar todos os impactos em que a mineração tem. Né? E isso foi um processo longo, ele é meio caótico, né, no começo, porque as pessoas conspiram, o que eu tenho que fazer? Não, você tem que gerar resultado pensando bastante também nos impactos, reduzindo o impacto ambiental e melhorando o impacto social. Né? E eu acho que aí eu termino com um grande exemplo que traduz bem, né, o que a gente chama de Aura 360, né, que é o que o Rubens comentou um pouco, né, a gente não pode ter isso nas paredes, né? Tem que tocar no coração das pessoas, né? E a gente tem que sempre estar olhando no olho, né? Walk the talk, tocar no coração, porque daí vem coisas maravilhosas, né? Acho que o recente caso aí de Borborema é um deles. Era um projeto Greenfield de ouro, né? Na região do Seridó, que tem escassez de água a cada 5, 8 anos, passa por algum problemas de escassez de água. A gente está pensando como colocar esse projeto de pé. Pela lei, pela regulação, a gente tem direito ao acesso à água que o governo provê, mas numa consciência social não tem como, né, uma mineração ir bem enquanto a comunidade não vai.
né? Não tem como a gente ter acesso à água em momentos que talvez a comunidade não vai ter acesso à água. Isso é incompatível, né? Então, pensando bastante, aí veio ideias interessantíssimas que a gente já adotou e que resolveu vários problemas, né? Veio a ideia assim, poxa, por quê? E é uma região também que não tem infraestrutura sanitária. Então, toda a água de esgoto termina nos rios ou no meio ambiente, poluindo. Então, veio a ideia de fazer uma parceria, né, com o governo do estado, com a Caelo. A gente investiu junto numa estação de tratamento de água. Hoje, 100% da água que a gente capta para utilizar na nossa operação é a água tratada de esgoto que antes ia poluir nos rios. Hoje, a gente utiliza ela na nossa produção. Então, a gente usa a captação de água, 100% disso, ou quando chove também a gente armazena, e depois, aí, a maioria das outras empresas também tem isso, a gente recicla 100% dessa água, né? Nenhuma gota dessa água ela é retornada aí ao meio ambiente. Então, não só a gente não está disputando mais água com as comunidades, com a cidade de Currais Novos, mas estamos tendo um impacto positivo no meio ambiente. E eu acho que a mineração tem esse tipo de situações, né, que eu acho que é um privilégio. Eu costumo dizer, né, a gente não tem que ter não só a responsabilidade de fazer direito, mas talvez é uma das indústrias que tem a melhor oportunidade de ter um impacto positivo, né? E eu acho que cada um aqui pode dar uns bons exemplos desse impacto positivo que a gente tem conseguido colocar. E eu acho que está evoluindo bastante, a gente vai ver muito mais disso aí ao longo dos próximos anos. A mineração lá é importante, vai passar aí por uma transformação ao longo, seja devido à mudança climática, seja a inteligência artificial, que vai ter um impacto tremendo, e esses casos eles vão ser cada vez mais frequentes. Obrigada. Antes de a gente fazer aqui umas considerações finais, queria perguntar ainda para o Eduardo, dentro dessas especificidades e do nosso debate de COP30, como é que a CBMM e os produtos da CBMM, em especial o nióbio, conseguem contribuir para a transição energética global? Que às vezes assim também tornar isso concreto ilustra bastante até para fins dessa comunicação que a gente precisa construir juntos, né? Sim, obrigado, Lígia. Eu vou emendar um ponto antes para combinar aqui com a questão da transição energética. Um ponto, a gente tem falado aqui bastante de comunicação e eficiência da nossa comunicação para o mundo, né? E da importância da mineração no contexto global, desenvolvimento das tecnologias que são o futuro que a gente vê de desenvolvimento econômico, e se fala muito de minerais críticos, as listas de minerais críticos que diferentes países e jurisdições desenvolveram, para terem uma estratégia de garantia de fornecimento e de parceiros estratégicos. Então, eu vou dar o exemplo aqui da CBMM, mas eu entendo que é um papel importante nosso como a cadeia de mineração em metais no Brasil e empresas de operações globais também, de comunicar para o mundo que nós somos parceiros estratégicos para o desenvolvimento das aplicações nas cadeias de valor, nos mercados onde esses materiais e metais são tão importantes. Então, quando a gente fala de nióbio, a CBMM como a maior empresa produtora global de nióbio, uma mensagem muito importante que a gente tem passado para o mundo é de garantia de fornecimento e da CBMM como uma parceira estratégica. Então, o que a gente tem feito como exemplo aqui? A indústria de mineração em metais, a indústria de base como um todo, é uma indústria de capital bastante intensivo, que demanda um desempenho de capital bastante grande para investimento em capacidade para produzir e vender para o mundo. A CBMM tem hoje 150 mil toneladas de capacidade instalada de produção de produtos de nióbio, sendo que o mercado global, o consumo hoje, é de cerca de 125 mil toneladas. Então, nós investimos em capacidade à frente da demanda pelo nosso papel, nossa obrigação como líderes no mercado global, de garantir esse fornecimento não só hoje, mas essa visão de longo prazo do nióbio como um parceiro de tecnologia para as tecnologias do futuro, da transição energética. Então, os temas eles estão diretamente relacionados e essa nossa comunicação em posicionamento claro para o mundo é fundamental, para que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida ou questionamento sobre a confiabilidade da entrega do produto para a cadeia de valor.
O outro ponto é desenvolver um portfólio de produtos que atenda às demandas do mundo. Quais são as tecnologias de baixo carbono que estão sendo desenvolvidas na indústria automotiva, para energias renováveis e demais setores, onde os metais e minerais são necessários. Nós desenvolvemos uma carteira de produtos bastante intensa em nióbio para garantir que todo o portfólio de nióbio necessário no mundo nós conseguimos fornecer. Então, esse posicionamento bem claro para o mundo é importante para entender o Brasil como um parceiro estratégico de minerais estratégicos e não de risco, de fornecimento. Então, esse ponto é bastante importante na agenda de transição energética. Além disso, claro, tem um trabalho de lição de casa muito importante de mostrar para o mundo qual que é o nosso trabalho de descarbonização das nossas operações também, o trabalho com a nossa comunidade que a gente tem feito ao longo dos 70 anos, que é fundamental. No caso aqui, uns números interessantes da gente comentar, nós baixamos no nosso plano de descarbonização de net zero até 2040, já reduzimos em 70% as nossas emissões de carbono, e esse é o plano de reduzir 100% até 2040. Esse é um comunicado muito importante para o mundo também, porque senão falta coerência entre o discurso e a prática. Nós vamos vender para tecnologias do futuro de baixo carbono, mas aí vai produzir alumínio com energia térmica, queimando carvão, não faz sentido. Então tem que ter não só um discurso, mas uma prática coerente também. Alguns exemplos interessantes de aplicação do nióbio em transição energética. O aço, que é a indústria tradicional onde a gente usa nióbio, tem um benefício desde sempre, mas cada vez mais, de reduzir o custo de produção do aço, reduzir as emissões de CO2 do aço com a aplicação do nióbio como um microligante dentro do aço, mas também reduzir as emissões das aplicações que vão utilizar o aço lá na frente, deixando veículos mais leves com estruturas de aço mais leves e mais resistentes e mais seguras para estruturas de edifícios e etc. E um outro tema que é super importante é o setor de mineração e metais investir em inovação também, que nós temos feito muito. Nós temos um programa de P&D de 300 milhões de reais aproximadamente por ano para desenvolver novas tecnologias que lá na frente vão ajudar com que cada vez mais as tecnologias de baixo carbono sejam possíveis. Então, um exemplo que a gente tem desenvolvido com universidades na Europa, de aplicação de nióbio com a perovskita para a produção de aço de baixo carbono. É parte do nosso programa de inovação que a gente vem desenvolvendo, não só pensando no hoje, mas no amanhã também. E só para fechar, um ponto mais de contexto global, que é parte do contexto nos quais nós estamos inseridos, não só como empresas e sociedade engajada aqui no setor de mineração e metais, mas como sociedade. Quais são as grandes macro tendências que fazem com que a transição energética seja tão importante e sejam parte da nossa pauta de discussão aqui? Nós temos ainda assim um crescimento de população, principalmente em países mais pobres ou em desenvolvimento, principalmente por conta disso, um grande movimento de crescimento de classe média no mundo, gerando maior consumo de produtos acabados, maior consumo de energia, e essa demanda e a necessidade que nós temos no mundo por uma questão de clima, de desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono. E tudo isso gera demanda por mais energia e maior eletrificação do mundo. E sem mineração e metais, isso de fato não é possível. Então, essas grandes tendências precisam ser pauta da nossa discussão para a gente entender e ter clareza do papel da mineração e da responsabilidade que a mineração tem para essa transição ser possível. Eu só queria colocar esse tema mais macro aqui, que acho que é muito importante estar aí na pauta e na cabeça de todos nós. Não, é isso aí, e até pensei que para a gente finalizar, a gente tem 2 minutinhos aqui cada um, a gente pode até eventualmente seguir agora a nossa filhinha indiana. Nós falamos muito sobre perspectivas globais, tendências de mercado, produtos, e de fato a gente, assim, é difícil comunicar tudo isso, mas nós ouvimos aqui o Gustavo, ele comunica bem, né? E ele falou muito disso de mineração do futuro, acessar jovens, explicar
para gerações futuras e para quem eventualmente tentar ampliar a escuta das pessoas para que nós consigamos nos explicar e falar para frente, né, para gerações futuras. O que vocês diriam eventualmente para gerações futuras que estão tendo, ou pessoas que estão tendo suas primeiras percepções hoje sobre a atividade mineral? Eu sei que assim, mas assim, vocês são criativos e fortes e inteligentíssimos, então, vamos lá, tenho certeza que vão sair ótimos insights. Quer começar? Daniel, vamos fazer uma... Bom, vamos lá, né? Bom, primeiro, assim, fazendo um apanhado geral do que a gente discutiu aqui hoje, né? Primeiro, ESG, diversidade e inclusão, faz parte do negócio. Não tem mais essa discussão de que vou fazer, não vou gastar quanto com isso. É parte do negócio, é pré-requisito. Se a gente não fizer isso, tudo isso que a gente acabou de discutir agora não vai para frente, né? E todos nós aqui, desde da primeira palestra que eu assisti do Gustavo aqui da Vale, a gente está falando em legado, próximas gerações, como é que a gente constrói um mundo melhor, né? E passa por aí. É esse o conceito, né? Não tem mais discussão. Na verdade, esse é o caminho, né? Quando a gente fala de cuidar das pessoas, a gente tem que ter realmente a prática e tem que viver esse valor de cuidar das pessoas, né? E a gente aprende as duras penas, né? Eu dei meu testemunho aqui de um evento que aconteceu esse ano na nossa empresa e foi muito duro, né? E a gente vê aí aonde a gente está falhando quando a gente tem uma situação como essa, assim como diversos de vocês já viveram situações parecidas, né? A gente, no final das contas, tem que fazer uma reflexão e aprender com isso. E, no final das contas, eu não sei se vocês concordam ou não, mas, na maioria das vezes, a gente chega sempre ao ponto de que o problema está relacionado ou com o modo como a gente lidera os negócios, ou se a gente está fornecendo a capacitação necessária para as pessoas. No final das contas, é sempre esse o caminho. Então, por isso que eu enfatizei bastante essa questão da educação, essa questão da gente viver num país onde o analfabetismo funcional é muito alto, porque se a gente fala em inovação, inteligência artificial, fala num futuro brilhante aí, a gente tem que começar com o básico, a gente tem que começar com os fundamentos. E eu falo por experiência própria, a gente acaba muitas vezes relegando isso, né? E isso é fundamental para construir um futuro sustentável e melhor e deixar o legado que todos nós estamos dizendo que a gente pretende deixar aí para as gerações futuras, né? Quando a gente fala da questão da comunicação, que eu achei um tema bem interessante, eu fiquei lembrando de alguns anos atrás, algumas décadas aqui, quando eu estava nesse mesmo fórum, discutindo alguns temas com muitos de vocês aí, e eu lembro que há 20 anos atrás, talvez, ou até mais, né? Alguns de vocês vão lembrar disso, a gente tinha um medo danado de conversar com a sociedade. A gente não conversava com a sociedade, o setor. A gente não abria as discussões. Isso mudou bastante. Tem muito que fazer ainda, como vocês levantaram, a gente tem muito por fazer. Mas eu acho que essa jornada também é outra jornada inevitável, né? Da transparência, da comunicação, de abrir as portas, né? Isso está cada vez mais forte dentro das empresas e não adianta lutar contra, é outro caminho. A gente tem que aprender a lidar com isso porque, como foi dito aqui, o que a gente faz é para a sociedade, no final das contas, né? No final das contas, tem um impacto multidimensional em todos os aspectos da nossa vida e da humanidade. No final das contas, o que a mineração faz usando uma palavra que já está bastante desgastada, tem um aspecto holístico nisso tudo, né? A gente acaba afetando a sociedade como um todo. E a gente tem que entender isso. Não é só a produção, gerar um resultado ali, fazer o reinvestimento, é muito mais do que isso. Os nossos impactos eles são multidimensionais. Então tem que aprender a lidar com isso e o primeiro passo é aprender a se comunicar com a sociedade, né? Vamos lá, então eu vou seguir aqui a mesma ordem. Acho que só para complementar, talvez uma mensagem importante que fica na cabeça de quem está nessa indústria é que a mineração é uma indústria que se importa. A gente se importa com as pessoas, a gente se importa com a comunidade, com o meio ambiente, tudo que é feito pelas empresas. E a gente viu vários exemplos aqui que foram colocados nesse painel, mas nos outros painéis que a gente viu aqui também,
E isso é verdadeiro. Então, assim, no caso da CBA, eu posso dar um exemplo. Nós somos produtor de alumínio de baixo carbono, ou seja, hoje nós já temos um produto diferenciado. Então, na teoria, eu não precisava fazer nada. Eu não precisaria mudar muito a maneira como eu faço o meu produto. Mas a gente está o tempo todo se desafiando, o tempo todo buscando formas melhores de fazer esse produto. Então, nós nos colocamos uma meta de reduzir em 40% nossas emissões até 2030, mesmo já tendo uma emissão super baixa. Isso vale para outras empresas da mineração, quer dizer, o que a gente enxerga nessa indústria, de fato é uma indústria que está o tempo todo olhando para isso, e como o Rubem falou, é importante a gente comunicar isso da maneira adequada, porque isso já é feito dentro de casa, isso já é muito bem divulgado dentro de casa ou dentro da indústria, mas talvez a gente precise melhorar isso para fora. Mas só lembrar que é fundamental esta indústria para o futuro do mundo. Então, se a gente é fundamental para o futuro do mundo, vamos fazer de uma maneira que a gente possa coexistir junto com as comunidades e com as pessoas e fazer isso da melhor maneira possível. É isso. Rubem, então. Vamos seguir na ordem, original. Tenho certeza. Engenheiro já não gostou que eu fiz Não bagunça. gostou que você mudou, né? Então, acho que tinha um chefe que falava que o negócio são as pessoas. E isso é a maior verdade que tem, né? A gente tem que ter claro que você pode buscar inovação, inteligência artificial, processos, eliminar barragem, eliminar rejeito. Mas quem faz isso são as pessoas, né? Então, isso tem que estar sempre no centro de tudo, no centro da sua estratégia, no centro do seu modelo de negócio. Então, o negócio são as pessoas. E como pessoas, como seres humanos que somos vulneráveis, né? E a vulnerabilidade conecta as pessoas. Então, quanto mais você cuidar das pessoas, e eu tenho uma mentora que fala que você tem que ousar em cuidar, né? Dare to care, né? É isso, e a gente tem que ousar em cuidar das pessoas de uma forma ampla, não só dos nossos funcionários, né? do nosso time, nossa equipe, da nossa comunidade, né? Dos nossos acionistas, dos nossos governantes, né? Todo mundo que está envolvido naquele setor, a gente tem que cuidar. Eu acho que para o líder do futuro, ser humilde, ser vulnerável e saber cuidar, vai fazer a diferença nesse setor, né? A gente é um setor brilhante, né? Né, como já disse, sou apaixonado pelo setor, estou há 37 anos, acho que a gente tem um valor enorme a dar, a construir para a sociedade. Os líderes têm que deixar, mais uma vez, o ego um pouquinho de fora, né? Compartilhar mais, trabalhar mais junto e cuidar, sempre cuidar muito das pessoas para que a gente tenha aí uma mineração cada vez mais ética, né? E sustentável. Isso traz valor de qualquer forma, no curto prazo e no longo prazo. Rodrigo. Bom, para aqueles que estão analisando entrar no setor, para os jovens, né? Acho que o Gustavo foi brilhante também, deixar algumas provocações. Eu deixo três mensagens, né? A gente viu aqui, a mineração é absolutamente necessária. Vamos passar nos próximos 5, 10 anos por uma revolução que o mundo nunca viu, que é a inteligência artificial. Se a gente pensar tudo que a gente consome, tudo que a gente produz, tudo que existe na Terra hoje, vem de 3 elementos básicos: energia, recurso natural, mineração e o trabalho do ser humano. A inteligência artificial vai acelerar o desenvolvimento da energia, vão ter mais alternativas, vai ficar barato, vai ter muito mais energia a ser produzida, mas vai ser a um custo barato. Vai substituir, sim, o ser humano em muitas áreas. A hora humana será impactada de forma muito relevante, a depender, cada um faz a sua reflexão, né, quais segmentos. Agora, a mineração vai precisar continuar, né? E então é um setor absolutamente necessário que vai gerar muita oportunidade. Então, aqueles jovens estão olhando diversos momentos de carreira, para onde seguir, a mineração continuará e terá muita oportunidade, inclusive, com a inteligência artificial. 2, quando você for escolher uma empresa, a gente viu aqui, né, grandes exemplos. Não escolha uma empresa de mineração porque ela está fazendo minério A, B, C. Escolha as pessoas, que o Rubens falou bem aqui, né? Escolha a pessoa com quem você vai trabalhar, porque ela vai ter mais impacto do que qualquer outra decisão que você terá. Então, escolha as pessoas, e essas pessoas que você tem empatia. Valores éticos similares, você se identifica, né? Uma vez um coach falou: Rodrigo, você tem que achar a sua turma, né? Então, você tem que trabalhar com a sua turma, né? E 3, seja resiliente. É um setor que passa por altos e baixos. Vai ser difícil,
né? A Aura agora está crescendo bastante, mas 17, 18, 19 foram anos muito difíceis. Né? Falta dinheiro, falta pessoas, falta, né, atraso, pagamentos. Então, você tem que ser resiliente, porque se você acredita, né, naquele setor, se você tem no seu coração, você vê bem a luz no fim do túnel, você vai atravessar pelos momentos difíceis e depois terá boas consequências. Então, setor essencial. 2, setor tem pessoas brilhantes que vão ajudar a sua carreira. 3, né, acredita e seja resiliente. Eduardo, deixa a sua mensagem. Muito bom, para finalizar. Eu queria construir em cima de vários dos pontos que vocês comentaram aqui, mas com destaque para o tema de pessoas e segurança. Quando a gente fala do norte estratégico da CBMM, a gente sempre fala sobre o crescimento sustentável das aplicações do nióbio. Mas isso está lá em cima no nosso norte estratégico. E a base, os fundamentos e os pilares para isso acontecer são as pessoas, né? Então, esse é o tema fundamental, é uma mensagem super importante que a gente está discutindo aqui. E o trabalho que a gente tem feito com relação ao tema de pessoas, a cultura de segurança, é justamente isso. É trabalhar fortemente a cultura voltada para as nossas pessoas, para a nossa comunidade, para os stakeholders, e também com uma agenda de segurança muito forte. E o que é cultura, no final das contas? São os nossos comportamentos, são os nossos hábitos do dia a dia. E não é fácil mudar um comportamento, mudar um hábito. Então, por isso que precisa ser um tema fundamental na agenda, presente em absolutamente todas as discussões estratégicas da companhia e parte também do trabalho sistemático do dia a dia de transformação dessa cultura, de colocar sempre as pessoas e a segurança como item número 1 da agenda. Só isso, o resto é possível, o crescimento dos mercados é possível, o crescimento econômico é possível. Então, a agenda de pessoas ela deve ser fundamental e central, mas isso só é possível com transformação de cultura e transformação e avanço nos nossos hábitos. Mudar um hábito não é fácil. A gente, desde criancinha, a gente vai aprendendo a fazer as coisas de um jeito, e aí, quando a gente fica grandinho, é muito difícil de mudar algum hábito que a gente percebe que não é o melhor, e que pode tornar a nossa prática de dia a dia mais saudável, seja individualmente ou para a nossa empresa, ou a sociedade onde a gente está inserido. Então, é isso. O trabalho de cultura é esse trabalho de sementinha do dia a dia, de transformação dos nossos hábitos, e deve estar na agenda de todos nós. Muito obrigado. Eu queria encerrar o painel mais uma vez agradecendo o IBRAM, e pontuando apenas que a gente, assim, eu vim aqui com os meus pontos, questões específicas, econômicas, de mercado, e emergiu do debate outros diversos pontos muito bonitos que eu já tinha, já sabia da história das empresas e sabia que eram importantes para vocês, mas que eu achei importante ser verbalizado. Tem aqui um exemplo, a Ana Cunha, uma pessoa que me conta muito sobre isso, sobre padrões éticos, sobre reinvenção, sobre diversidade, respeito ao outro, emergiram sem nenhum planejamento, porque eu acho que é o que a gente está pulsando. Então, eu acho que é importante, queria deixar então esse ponto final aqui de atenção. Obrigada a todos. Obrigado, Lígia. Parabéns.